Bom dia, boa tarde, boa noite. No tempo em que você estiver ouvindo esse devocional gostoso, nós estamos aí no dia 9. O tema é Encontrando Tempo para se Mexer. O desafio enraizada em sabedoria. Que possamos criar raízes fortes de sabedoria. E para isso, o devocional ele é do Ministério Aviva Nossos Corações. E foi separado um versículo de 1 Timóteo 4,8 que diz assim: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. E eu parei e fui ler o devocional e vi assim que o desafio é: cuide do corpo que Deus deu a você. E como uma boa batista, eu me converti na igreja metodista de Vila Nive. É um prazer ter conhecido e ser confrontada pelo pastor Roberto, o primeiro pastor a falar ao meu coração. E depois eu vim para a igreja batista. E eu lembro que o pessoal da igreja de metodista falava: puxa, a única coisa que a gente fica feliz é que você está indo para Batista, que os batistas são pessoas muito sérias, pessoas que estudam muito a palavra de Deus, né? Eu não estudo muito, mas eu gosto. E aí eu parei, eu falei: puxa vida, voltei ao tema, dia 9, encontrando tempo para se mexer. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. 1 Timóteo 4,8. Aí elas trazem um desafio: cuide do corpo de Deus, que Deus deu a você. E aí eu parei, eu falei: cara, o pouco que eu sei de Bíblia, esse exercício físico, essa palavra aí, esse devocional, não é sobre exercício físico. Aqui tá querendo dizer outra coisa. Então eu vou fazer o devocional que foi dado pelo Ministério Aviva Nossos Corações e no final vou fazer um adendo do que eu acho que deveria ser. Impetuosa eu, né? Então vamos lá. E aí ele vem falando assim, ó, que todas as nós, que também é bom, né, o devocional, porque nos traz um outro enfoque. Dizendo assim, todas nós procuramos maneiras de permanecer ativas. O exercício pode se tornar um pouco mais complicado quando a gente é mãe, quando a gente trabalha, quando a gente, às vezes, a idade vai chegando, a gente já não tem mais tanta disposição, né? E aí ele separa, assim, ideias que podem ajudar a organizar um pequeno treino e fortalecer o seu ânimo. Então ele vem falando assim, e tem invista em algumas cordas de pular e bambolês. Vocês e seus filhos vão se divertir muito com esse brinquedo nostálgico que fazem seu coração disparar. Inicie um concurso e veja que as crianças conseguem se exercitar mais do que a mamãe, tem um alvo e pelo menos 10 minutos de cada vez. São alvos que a gente vai buscando, né? A gente tem uma corda aqui, a gente às vezes amarra ela na escada, um bate, o outro pula, é tão gostoso. Às vezes o papai tá junto, o papai pula e a gente vê quem consegue pular mais, né? É muito legal. E são alvos que a gente vai tendo para poder começar e também inspirar a criança a se exercitar. O item 2, busque um programa na internet. Se seus filhos ainda são pequenos, tente exercitar-se durante a hora da soneca. Para as crianças mais velhas, o treino pode ser um momento de silêncio em que as crianças podem ler, jogar, colorir ou ouvir um podcast. Pesquise uma aula na internet que você assistirá com o introdutor, escolherá as centenas de aulas que são pré-gravadas. Na internet tem um monte, realmente. Eu, na pandemia, fiz algumas aulas, né, de várias coisas que eu busquei, até de dança, exercício abdominal, exercício para o glúteos, bastante coisa eu fiz quando a gente estava aí no furacão do Covid, mas para mim não funciona. Eu sou muito elétrica, eu gosto de ir pra rua, eu gosto de correr. E na pandemia eu descobri que eu gosto mais ainda de correr, porque antes eu estava fazendo academia, né? Fazia musculação, fazia dança, e aí eu acabei e fazia esteira, fazia corrida, fazia bicicleta, tudo lá dentro. Na pandemia, como ficou um tempo fechado, eu fui pra rua, e aí eu amo hoje. Eu amo andar, caminhar, e aí eu acabo amando correr, eu gosto muito de correr. E aí eu vou no meu ritmo, né? Olhando os passarinhos, escutando eles de manhã, olhando as plantinhas, as folhas. Eu amo ver os verdes das folhas, as cores, as pessoas na rua, um mendigo passando e eu tentando falar com ele alguma coisa, pensando uma maneira de evangelizar. Eu amo tudo isso. Isso para mim é vida.
Então, busque você uma forma, né, que você fica feliz. Hoje eu gosto de, né, eu sempre falo, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de natação e eu gosto de corrida e caminhada. E hoje eu consigo fazer as três coisas e eu tô muito, muito, muito feliz. Isso me faz muito bem. O item 3, saia de casa, faça uma caminhada em família, uma trilha local, escolha uma trilha pavimentada, que queira usar um carrinho de bebê, ou opte por uma mais árdua se precisar um desafio. Ou seja, ele vem dando ideias, né? Que a gente pode pegar uma área próxima de casa, jogar bola com as crianças, pode ir distante, pode ir no bairro do lado. Às vezes eu fazia muito isso, ia no bairro do lado, é tão gostoso. E reveze. Se possível, peça ao seu marido que cuide das crianças meia hora enquanto você se diverte com o treino de sua escolha, né? Ou com um cochilo, cada minuto conta. Não se estresse em fazer algo que a faça suar demais ou tenha tanta intensidade, porque você é a única hora que a gente tem para se exercitar. Basta tornar o momento divertido, dê uma corrida, de uma caminhada, levantar pesos. Movimentar o seu corpo pode ajudá-la a recalibrar, se sentir melhor, mas não é o seu objetivo final. Mesmo quando você encontrar a maneira de priorizar exercícios físicos, aí no final aqui ele fala que o exercício físico ele é bom, mas não é, ele é pouco proveitoso. Porém, a piedade ela é muito mais proveitosa. E aí eu fecho de um jeito diferente aqui, com perdão ao escritor aqui do Aviva Nossos Corações, que foi a Maggie Getz quem fez, com todo respeito, mas exercício físico é maravilhoso. Eu comecei a me exercitar há praticamente 5 anos, né? Quando eu entrei nos 40 anos de idade. Eu, e eu sempre fui muito ativa, muito elétrica, e eu comecei a perceber que com 40 anos eu não tinha a mesma vitalidade com 38, 37, 39. Falei, caramba, que é isso? E aí eu choquei e eu tive um problema na coluna, que é uma hérnia de disco, ela comprimiu um pouquinho ali, doía pra caramba. E eu falei, meu, peraí, que é isso? Quem és tu? Né? E aí eu falei, não, eu preciso me cuidar. Porque se eu não. Você já pensou eu? Se eu pego uma dor dessa, gorducha do jeito que eu tava, eu falei, não. Aí eu comecei eu entrei na academia, então eu fazia tudo isso que eu falei já aqui. E aí eu procurei uma nutricionista, e aí eu procurei descobrir, seguir pessoas. Eu gosto muito do Dr. Baracá. Eu sigo muito ele, é umas filosofias no sentido assim, ideias, né, que ele tem, não tudo com profundidade, mas eu gosto muito, ele me ajudou muito a me reeducar na minha alimentação. Então é muito proveitoso, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, no sentido assim, a gente tem que cuidar do nosso corpo, por isso que a gente zela por não estar fazendo tatuagem, a gente zela por cuidar realmente, né? Onde o templo do Espírito Santo habita, e então a gente tem que cuidar, e até para a gente se sentir bem, para a gente poder caminhar, para a gente poder seguir os nossos filhos. Então eu vejo a geração de hoje, ela é mais assim, zelosa com as questões do corpo, sempre com medida, sempre com equilíbrio. Em tudo a gente deve cuidar do nosso corpo. Mas aqui o versículo, ele vem nos falando, e aí até a reflexão que ela faz é qual dessas atividades parece mais inspiradora para você, escolha uma lista, torne-se ela efetiva. Ela está tentando desafiar a gente a fazer exercícios físicos, né? Exercício físico é igual, eu sempre falo na sala de aula, é igual parar de fofocar, é igual parar de gastar dinheiro, de comprar sapato. É um exercício diário, é exercício mesmo. Por isso que a palavra fala, é um exercício, é um processo, folhinha por folhinha. Cada dia a gente vai indo. Um dia caminha 15, não consegue, caminha 10, né? Quando eu entrei na academia, eu não sabia subir na esteira. Eu falei, gente, isso daqui eu vou tomar um capote, quebrar todos os dentes, quem vai me ver? Né? Então eu fui aprendendo, olhei para o meu lado, tinha uma senhora de 76 anos andando na esteira. E eu falei, caramba, opa, minha inspiração, né? Se ela consegue, eu também consigo. E aí eu fui, aprendi e tamo aí, né? Então tem que cuidar, tem que se cuidar. Na corrida tem que cuidar, não pode pressionar demais o joelho, tem que ter um cuidado com a alimentação. Eu tenho tudo isso e é muito gostoso. Então ele tá nos estimulando. Então a gente, mulher, a gente sabe de tudo isso, a gente se sente mal, gordinha. Tem gente que não também, que esteja bem, mas estamos falando assim, o exercício físico ele faz bem, ele é gostoso, né? Então, quando você tiver medo de se movimentar durante o treino, agradeça ao Senhor por lhe dar um corpo que se move. Louve-o por louve a Deus pelo seu projeto, né, que é o nosso corpo, e dê a ele a motivação para cuidar dele bem, né, seja lá o problema que nós tivermos,
Que Deus possa nos orientar. Mas aí aqui eu paro e faço um comentário, que aqui esse versículo que fala, né, em 1 Timóteo 4,8, pois o exercício corporal é de pouco lucro. O que vem querendo me ensinar isso daqui? Ele está explicando que, assim como o exercício do corpo, né, ele quer dizer que o quê? Não quer dizer, por exemplo, estar na caça, no percurso da corrida, na luta livre, na escavação, né, que era o que o povo fazia, nas ocupações mecânicas. Não está falando disso, não está falando dessas ações ou até daqueles exercícios que o pessoal de Atenas fazia, né? Que eles gostavam daquelas Olimpíadas de Atenas. Então, assim, ele não está falando que essas escavações, que essa luta livre que eles faziam, essas ações externas, né? Ele vem falando o quê? Com uma questão dessas ações externas que a gente expressa com o nosso corpo por uma questão de religião. Ou então, assim, eu sou religiosa, eu jejuo toda semana, eu vigio, faço vigílias, né, toda semana, é, eu coloco a cabeça no pó, né, coisas assim que ele está falando. Então, ele vem falando assim, ele não censura aqui, né, exatamente cada um deles, mas ele faz uma observação na questão supersticiosa dessas questões, né, porque e se a gente parar para ver no livro de Colossenses, acho que é no capítulo 2 versículo 21, depois eu vou seguir, ele também fala, né, a respeito, ele condena totalmente algumas questões, mas atualmente ele fala um pouco delas e diz que eles são de pouca vantagem, né? Então, esse esforço externo, para quê? Sem cuidar do interno. É nesse sentido que está falando esse versículo. Então, embora o coração esteja totalmente entregue para Deus, né, ou a intenção seja de cuidar do corpo, de se exercitar, a gente não pode ser igual aqueles caras bombados, né? Ou seja, cuidam do corpo maravilhosamente, estão todos bombados, né? Estão todos musculosos, isso, aquilo, e se você espremer, virar de ponta cabeça, tem vento na cabeça, né? Então, Paulo não encontra nada que possa valorizar nessas pessoas. Então, por isso que ele vem falando. Então, este é um aviso muito necessário, pois o mundo sempre está inclinado, né, a desejar adorar a Deus por serviços externos. É isso que ele vem fazendo essa analogia. Né? A gente não precisa de religião. Religião é o quê? É a forma de religar, né? Que vem a palavra religar a Deus. A gente não precisa disso. A gente precisa de uma intimidade com o Senhor. Essa intimidade, eu não preciso fazer um serviço externo, eu não preciso ir todos os dias lá na Praça da Sé entregar a marmita, isso e aquilo, porque eu acho que é isso. E aí eu entro dentro de casa, discuto com meu marido e brigo, e aí eu minto, e aí eu roubo. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, assim, é uma imaginação extremamente perigosa eu querer fazer a religiosidade, querer fazer todas essas atitudes externas, por isso que o exercício corporal, ele é de pouco lucro. Mas ele vem falando o quê? Que a piedade, ela é muito, né? Quer ver aqui, ó, a piedade, né? Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, ela é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. Então a gente tem promessas de Deus, né? Quando a gente realmente cuida do nosso interior. Então, é um aviso bastante necessário, né? Que a gente anda às vezes na contramão desse mundo, onde tudo é muito o ter, do que o ser, ser, né? Ou seja, a visão mais clara disso tudo, além do fato, né, do mundo inteiro hoje viver de forma vazia, buscando exercício corporal, né? Por exemplo, se a gente parar e a gente observar quantas pessoas, né? Quantas pessoas hoje buscam tantos exercícios, tantas questões ou fazem tantas coisas assim religiosas como realmente um ritual, né, para se aproximar de Deus e não tem aquela aproximação de Deus. Né? Esses dias eu estava ouvindo, gosto muito, né, Karnal que me perdoe, mas vou falar um pouquinho dele.
gosto e respeito demasiadamente o Karnal, aquele grande filósofo, e gosto de ouvi-lo porque eu gosto de tirar aquilo, reter aquilo que é bom, gosto de ver a forma que ele raciocina, eu tiro ideias sobre isso. Mas outro dia eu estava lendo e vendo que ele era de uma família cristã e ele ficou na igreja durante muito tempo, ele foi fazer o seminário e dali ele saiu porque ele não sentia a presença de Deus, né? E aí eu comecei a me perguntar por que será? E eu não vou criticar, porque eu quero que você tire suas próprias conclusões, né? Então, assim, a piedade ela é proveitosa para todas as coisas, ou seja, quem tem a piedade não quer nada, embora não tenha essas pequenas ajudas, somente a piedade na nossa vida, ela é capaz de conduzir um homem para nos completar, para chegar à proximidade de Cristo, que a piedade é o quê? É um coração compadecido, né? E se você for parar para ver, é o começo, o meio e o fim da vida cristã. E aí, isso é tudo inteiro, se a gente parar para ver, né? É o inteiro, começo, meio e o fim da vida cristã é tudo, né? Então, Cristo não levou um modo de vida tão, tão simples, né? Igual o de João Batista. Ele era simples, era, mas Jesus Cristo ele não se preocupava tanto com o externo ou quanto ajudar um aqui, um ali, um lá, um acolá. Eu digo do financeiro. Jesus se preocupava com o coração. Então, nós devemos nos aplicar totalmente à piedade, porque quando nós alcançamos a piedade, que a piedade ela vem da palavra misericórdia, né? Que é a miséria do coração, mas não só da fome. Não estou falando de fome. Eu estou falando da simplicidade de vida tão grande, na qual permite que o outro faça aquilo que ele quer com a gente, né? Então, quando a gente realmente entende esse significado de que devemos aplicar a piedade em nossas vidas, porque quando alcançamos a piedade, Deus não pede mais nada de nós. Então, nós devemos dar atenção aos exercícios corporais de maneira a não impedir ou retardar a prática da nossa piedade. Porque às vezes a gente vai fazendo aquilo, a nossa religiosidade, por exemplo, às vezes eu trabalho no ministério tal, no ministério B, e ali eu tô ali só de corpo presente. E quando eu sento para falar com o irmão, eu desço a lenha no pastor, eu desço a lenha no líder do ministério, e aí eu falo, não, tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ser assim. E a gente está tentando buscar sabedoria no quê? Quando eu tiver que falar, eu não tenho que criticar, o meu coração tem que estar embasado no quê? No crescimento. Então, peraí, eu vou orar ao Senhor, eu vou conversar com aquele líder, porque eu quero que ajudar a crescer. E eu quero falar em amor. Eu não quero chegar e descendo a lenha e falando disso, falando daquilo. Então não adianta nada eu fazer um monte de obras, estar ali, eu trabalho no ministério, sei lá, no financeiro, trocentos mil anos, mas o meu coração não arde por Jesus. É isso que a gente precisa humanizar um pouquinho a nossa vida com Cristo, né? E aí eu falo, religião para mim é o contrário de intimidade com Cristo, né? Religião é uma coisa, intimidade é outra completamente diferente. E aí eu gosto daquela frase que eu falei no outro devocional, pelo Senhor é muito mais aquilo que nós fazemos por Ele, né? Ou seja, é muito mais aquilo que o Senhor busca muito mais do que aquilo que nós estamos dispostos a fazer por Ele, mas sim por aquilo que Ele já fez por nós. Então, quando a gente tem a consciência, olha, Senhor Jesus já fez por mim, e aí existem muitas pessoas do meu lado que ainda estão com os olhos vendados da forma que eu estava, e por isso eu preciso trabalhar, por isso eu preciso ajudar, por isso eles precisam ver que eu sou uma diaconisa, sou uma moça que está na porta da igreja dando um abraço e eu preciso dar um abraço caloroso. Eu não posso só dar ali de corpo presente, mas eu preciso olhar nos olhos da pessoa e dizer: seja bem-vinda. De coração. Quando eu estou no Ministério Infantil, eu dou aula de coração, eu dou aula entregue para
para aquela criança saber que o Senhor existe na vida dela e que no dia da dificuldade ela tem o Senhor. Que Deus possa nos capacitar, que Deus possa nos fazer enxergar que muito mais do que um devocional que a gente ouve, né, assim como esse, de um ministério tão sério, muito mais do que eles estão falando aqui neste devocional, de que o exercício físico é de pouco proveito e a piedade, sim, ela é proveitosa para tudo, a gente tem a sabedoria, a perspicácia e o respeito ao ministério de falar o que eles estão falando, sim, que o exercício físico é excelente, cuidar da alimentação é excelente, mas o que Paulo está mais dizendo aqui nesse versículo é que muito mais importante que o exercício físico, ou seja, a nossa religiosidade, ele associa ali, por causa do povo, que gostava muito de exercício, na época de Atenas, isso e aquilo, mas ele fala muito mais a respeito da piedade, ou seja, ou do exercício da religiosidade, o exercício do meu corpo. Não adianta todo o meu esforço fora, se o meu coração dentro está tão distante de Deus. Espero que vocês tenham entendido a maluquez que eu fiz aqui. Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Pedimos para que o Senhor nos ajude, Pai, a refletir naquilo que é sério, naquilo que é do Senhor, que nós possamos ter a sabedoria, Pai, de entender o que realmente o Senhor está dizendo para nós. Essa questão do exercício corporal aqui se refere, sem dúvida, àquela mortificação do nosso corpo, né? As pessoas que tentam se abster, que tentam fazer penitências, como os antigos devotos faziam, né, do povo. Por isso que Paulo escreveu, eles tentavam mortificar o seu corpo, tornando tão importante essa parte da sua religião, né? Eu vou lá, acendo uma vela e vou pedir, tá tudo certo, ou então eu vou mortificar, vou fazer castidade aqui, castidade ali. E o próprio apóstolo Paulo não quer dizer nada disso, Pai. Ele quer dizer que o exercício físico em si, ele não é impróprio, ele é bom, mas existe vantagem de preservação de saúde, sim, mas ele só não é um meio de religião, uma forma de me religar com Deus, como deveria promover essa santidade de coração e essa santidade de vida, Pai. Que essa mensagem, que esse devocional, que esse versículo, Pai, possa falar conosco, que possa tirar da nossa mente essas paixões corruptas, né, que vêm subjulgando tudo aquilo que o Senhor tem para nossa alma, né, que a nossa alma possa ser levada à conformidade com Deus, que possamos crescer em Cristo e que possamos viver em oposição a tudo que o mundo vem nos enfiando goela abaixo, né, e que possamos ter sabedoria, Pai, que possamos entender que nós fazemos parte deste mundo enquanto o Senhor nos permitir ficar aqui, para realmente fazer a diferença. E eu agora me dedico a isso, Pai, pedindo perdão ao ministério, aviva nossos corações e dando o enfoque, explicando a real intenção deste versículo. Que não há interesse nenhum na minha vida e na vida de todos que me ouvem em somente agir por religião, mas sim pela piedade, aquilo que realmente importa, aquilo que no outro, né, estar com os olhos no coração do outro para poder ajudar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e permita que os meus irmãos que estão ouvindo, Pai, possam entender todo esse embrolho que eu fiz. Nós te louvamos, te agradecemos. Amém.